A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de sexta-feira, 18 de junho de 2021, tem como título: Que não venhamos escandalizar ninguém. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ainda sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, que começamos a ler na leitura de ontem, Paulo agora oferece dois procedimentos que entende ser coerentes para resolver este problema. Em primeiro lugar, a orientação para quem tinha uma consciência mais esclarecida, ou seja, aqueles que não acreditavam em outros deuses além do único Deus Criador. Para estes, recomenda-se que continuem no mesmo procedimento e comprem o que tiver no açougue, semelhantemente ao discurso de Jesus em Marcos 7, do versículo 14 ao 30. Em 1 Coríntios 10 e 25, o apóstolo Paulo é mais claro ainda, quando diz: Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Em segundo lugar, a orientação é para que aqueles que têm a consciência fraca, que dizem acreditar em um único Deus, mas na prática temem os deuses que chamam de falsos, Paulo então recomenda que essas pessoas não comam aquela carne. Paulo refere-se aí à crença judaico-cristã do monoteísmo, ou seja, só há um Deus verdadeiro. A crença aí que é resumida no credo judaico, Os judeus recitam esse credo 2 vezes ao dia, pela manhã e ao fim da tarde. A igreja cristã herdou esse credo também, mas não utiliza essa prática. Mas alguns crentes, queridos, da comunidade, não seguem o raciocínio de Paulo, e ficam então com a consciência contaminada. Eles não comem, mas escandalizam-se se alguém comer a carne vendida no açougue. Então, na sequência, o apóstolo Paulo recomenda aos primeiros, Vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, que ficavam então com as suas consciências contaminadas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que não há problemas, mas devido aos fracos, os fortes devem evitar comprar a carne do açougue, como uma forma aí de apaziguar os ânimos na comunidade. Há algo que deve ser levado em conta aí no uso da liberdade cristã, meus amados. A consciência do meu irmão. Provavelmente Paulo tem em mente aqui os fracos na fé, aqueles irmãos verdadeiros, que ainda não amadureceram no conhecimento bíblico, inclusive na doutrina da criação abordada pelo próprio apóstolo Paulo. A luta deles, queridos, não é contra algum pecado específico, mas contra a própria consciência. E essa é a fraqueza. O apóstolo Paulo, portanto, nos ensina, queridos, que devemos considerar o contexto em que estamos inseridos quanto ao uso da nossa liberdade. Por exemplo, se você está em uma igreja que limita e determina um tipo de roupa para homens e mulheres, ternos ou saias, você deveria respeitar a consciência desses irmãos e se privar aí do uso da sua liberdade em usar outros tipos de roupas na presença deles. Novamente, queridos, não é pecado algum vestir jeans ou camiseta, mas por motivo da consciência do outro, da consciência do irmão. Essa liberdade deveria ser repensada e até limitada. Os irmãos fracos na fé devem reconhecer também a sua imaturidade, e buscar aí um crescimento constante no evangelho para essas questões práticas da vida. Eles devem então buscar ajuda aos irmãos de consciência madura.
É tanto um pecado o uso da liberdade indevida pelos fortes na fé, quanto a permanência deliberada na imaturidade dos irmãos fracos na fé. A ordem bíblica, queridos, é que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na vida da igreja, essa dinâmica se manifesta de maneira bela, né? E promoverá aí o discipulado. Os fortes na fé estarão sempre buscando o bem dos irmãos mais fracos, moderando aí o uso da sua liberdade, se for necessário, se for aí para o bem desses mais fracos. Mas, mais do que isso, ajudando-os a crescer em conhecimento bíblico. Por sua vez, queridos, os fracos na fé não tropeçarão e terão aí paciência e deleite em crescer cada vez mais com seus irmãos mais maduros. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.